Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 31 de agosto de 2024. A geração Z não quer trabalhar, e muitos trocam de emprego a cada 3 meses. Parte 1. A geração Z não quer trabalhar. Muitos trocam de emprego a cada 3 meses. São jovens nascidos entre os anos 1990 e 2000 que valorizam mais o tempo livre e menos o compromisso com a ideia de garantir uma aposentadoria. O fenômeno é praticamente global. Na Alemanha, onde tem fartura de ofertas de trabalho, os mais novos preferem contratos de meio período. O que não é toda empresa que oferece. No Brasil, tem os casos em que não trabalhar é uma escolha pessoal. Mas muitas vezes, o problema é justamente a falta de escolha. A maioria dos jovens, inclusive aqueles conhecidos pelo termo neném, está submetida aos estigmas da desigualdade social. Existe um grupo, sim, que é mais vulnerável de estar na condição de não estudar nem estar ocupado. E que é justamente das mulheres pretas ou pardas, afirma Denise Guichard Freire, analista de indicadores sociais do IBGE. Nem quer dizer não estuda nem trabalha. Uma palavra importada do inglês que rotula jovens desalentados. Sem um emprego e sem vínculo com uma formação profissional. Entre os quase 11 milhões de brasileiros de 15 a 29 anos nessa situação, a predominância é de mulheres, 63,4%, pressionadas por tarefas domésticas e cuidados com a família. Inclusive era uma geração que estava no caminho do seu projeto de vida de acesso à universidade, do final do ciclo universitário, de acesso ao mercado de trabalho formal. E que, por exemplo, tem esse sonho interrompido. Por essa mulher negra jovem periférica ter que cuidar da sua família, dos mais velhos e dos mais novos, Sonora Bárbara Barbosa, coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da OSFAM. O avanço tecnológico, a pandemia e sucessivas crises econômicas mundo afora deixaram o futuro da juventude mais incerto. Um fardo pesado para uma geração tão heterogênea. A condição de neném é considerada transitória, por isso especialistas criticam o rótulo. Mas não é fácil tirar esses jovens de onde estão. E quanto mais o tempo passa, pior é para achar uma porta que se abra. Se a gente de fato quer enfrentar essa questão, a gente precisa de políticas públicas que apostem nesses eixos de investimento em educação em tempo integral, em escola e ensino vocacional, em políticas que apostem na igualdade de gênero, na igualdade racial e que distribuam renda e estimulem a aquisição de novas qualificações, conclui Rui Braga, do Departamento de Sociologia da USP. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a necessidade do trabalho nas questões 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Porque o trabalho se impõe ao homem. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo outorgou Deus a inteligência, para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. 677. Porque provê a natureza, por si mesma, a todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles,
bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem, inconscientemente, executores dos desígnios do Criador, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo no útil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Deus é justo, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de agosto de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.